Os juízes foram líderes designados por Deus para governar e libertar o povo de Israel durante o período posterior à morte de Josué. Eles eram chefes militares, civis e espirituais que surgiam em momentos de crise. Cada um teve um perfil único, mostrando que Deus pode utilizar qualquer pessoa de diferentes formas para cumprir seus desígnios. Otiniel, o primeiro juiz, veio da tribo de Judá, a maior tribo de Israel. Antes de ser juiz, Otiniel já havia demonstrado coragem. Calebe havia prometido sua filha Acha em casamento para quem conquistasse uma cidade chamada Keriat Sefer. Otiniel foi até lá e tomou a cidade. Ganhou a esposa e algumas terras com fontes de água que Asa pediu ao pai dela. Mais tarde, quando os israelitas estavam oprimidos por Cusã-Risataim por 8 longos anos, clamaram a Deus por socorro, e Deus escolheu Otiniel novamente. Otiniel liderou o povo, enfrentou o inimigo e trouxe paz a Israel por 40 anos. Depois da morte de Otiniel, o povo de Israel repetiu um padrão, se esqueceu do Senhor, e como resultado foi dominado por um novo inimigo, dessa vez o rei Eglon de Moabe, um homem descrito como muito gordo. Israel sofreu por 18 anos sob esse domínio, até que clamou a Deus novamente, e Deus levantou um libertador muito diferente, Eude, da tribo de Benjamim. O curioso é que o texto bíblico destaca que Eude era canhoto, mas a palavra hebraica utilizada significa mão direita limitada. Ou seja, há uma teoria de que ele poderia ter alguma deficiência na mão direita. Talvez por isso tenha sido considerado pouco ameaçador ao entregar tributos ao rei Eglon. Eude conseguiu ficar sozinho com o rei, algo extremamente raro e perigoso. E foi nesse momento que executou seu plano. Ele havia escondido uma espada curta na coxa direita, local onde ninguém procurava armas, já que todos esperavam que guerreiros sacassem do lado esquerdo. Quando ficou a sós com o rei, disse que tinha uma mensagem secreta de Deus e enfiou a espada com tanta força que ela desapareceu dentro da barriga dele. O texto diz que os servos do rei pensaram que ele estava no banheiro, por isso demoraram para entrar. Enquanto isso, Eude já havia fugido tranquilamente. Depois disso, ele convocou os israelitas, tocou a trombeta e liderou um ataque contra os moabitas, resultando em vitória total e 80 anos de paz. Após a morte de Eude, o povo voltou a se afastar de Deus, caindo em pecado. E como era esperado, vieram os inimigos. Dessa vez foram os filisteus, que deram muito trabalho a Israel. Então apareceu Sangar, um homem pouco mencionado na Bíblia, mas que realizou um feito digno de filme de ação. Ele não era um guerreiro profissional nem um líder nato. Provavelmente um fazendeiro, sabemos disso por causa da arma que usava, um bastão com ponta afiada, usado para conduzir bois. Ou seja, enquanto todos estavam amedrontados, Sangar pegou o que tinha nas mãos, literalmente, e enfrentou o inimigo, matando 600 filisteus com aquela ferramenta de trabalho. Durante mais um ciclo de pecado e opressão, os israelitas sofreram o domínio de Jabim, rei de Canaã. O comandante de seu exército era Sísera, um homem temido, com 900 carros de ferro, o equivalente a tanques de guerra da época. Os israelitas estavam assustados e sem saber o que fazer. Nesse cenário surgiu uma mulher extraordinária, Débora. Ela era mais que líder. Era profetisa, temente a Deus, sábia e corajosa. O povo a procurava para resolver disputas e buscar orientação, enquanto ela se sentava sob uma palmeira. Débora não ficou só como conselheira. Quando Deus a mandou convocar um exército, ela chamou Baraque, um guerreiro israelita, e disse: Deus te ordena lutar contra Sísera. Vá com fé. Baraque respondeu: Só vou se você for. Débora topou, mas alertou: Tudo bem, mas a glória da vitória não será sua. Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E foi isso que aconteceu. Baraque conduziu os soldados, o exército inimigo foi derrotado e Sísera fugiu até a tenda de uma mulher chamada Jael. Ela o recebeu com leite quente. E quando ele adormeceu, cravou uma estaca em sua cabeça. Novamente o povo de Israel se desviou e, como era de esperar, os inimigos vieram. Dessa vez foram os midianitas, que atormentaram Israel por 7 anos seguidos. Eles vinham como enxame na época da colheita, destruindo plantações, rebanhos, bois e jumentos. O povo se escondeu em cavernas tentando sobreviver. Nesse cenário conhecemos Gideão, que não surgiu como herói corajoso, mas malhando trigo, escondido em um lagar usado para pisar uvas. Em meio ao medo, apareceu o anjo do Senhor dizendo: O Senhor está com você,
homem valente. Mesmo com dúvidas, ele aceitou, mas exigiu sinais, como a lã molhada com chão seco e depois o contrário. Deus, paciente, confirmou com isso. O exército estava pronto e tinha 32. 0 soldados. Mas Deus disse: é muita gente. Se vencerem, pensarão que foi mérito deles. Então, reduziu para apenas 300 homens, escolhidos de forma incomum pela maneira como bebiam água. Deus queria mostrar que ele estava no controle. No final, Gideão e seus 300 cercaram o acampamento inimigo tocando trombetas, batendo cântaros e empunhando tochas. Sem precisar usar espada, o exército adversário entrou em pânico e começou a se destruir. Deus então levantou Tola, filho de Puá, da tribo de Issacar. Ele morava em Sami, na região montanhosa de Efraim, lugar estratégico no centro de Israel. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Tola, mas o pouco que relata já é importante. Ele julgou Israel por 23 anos, restaurando a ordem após um período de violência e instabilidade. Manter a paz por tanto tempo não é algo pequeno. Logo depois de Tola, Deus levantou Jair. Também há poucos fatos sobre ele. Mas a Bíblia menciona que seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades em Gileade, chamadas Cidade de Jair. Ele julgou Israel por 22 anos, provavelmente mantendo a estabilidade da nação. Depois dele, Israel caiu em pecado e adorou deuses vizinhos como Baal, os deuses da Síria, Sidom e Moabe, causando uma confusão espiritual. Assim foram entregues aos amonitas, que os oprimiram vigorosamente. Foi então que os líderes de Gileade buscaram um homem improvável chamado Jéfeter, um guerreiro forte com um passado difícil. Filho de uma prostituta, Jéfeter foi expulso da casa dos pais e foi viver em Tobi, juntando-se a um grupo de renegados. Quando a guerra chegou, os mesmos que o rejeitaram pediram que ele voltasse para liderar o exército. Jéfeter aceitou, mas com a condição de ser líder se vencesse. Antes da batalha, tentou negociar com os amonitas, explicando que Israel não havia tomado suas terras, mas os inimigos não aceitaram conversa. Então foi para a luta, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. A parte mais polêmica é que antes da batalha, Jéfeter fez um voto a Deus. Se ganhasse, entregaria o que saísse da porta de sua casa primeiro ao Senhor em holocausto. Israel venceu. Ao voltar, sua filha saiu para cumprimentar-lo dançando. Ele ficou arrasado, explicou o voto e ela, surpreendentemente, aceitou, pedindo apenas 2 meses para chorar sua virgindade com as amigas nos montes, e a Bíblia diz que o voto foi cumprido. Alguns estudiosos acreditam que ela foi consagrada à virgindade perpétua, outros que foi sacrificada. A Bíblia não é clara. Depois, foi levantado Ibizan de Belém, sobre quem a Bíblia fala pouco, exceto que teve uma grande família, casando 30 filhos e 30 filhas, estabelecendo alianças politicamente importantes. Ele julgou Israel por 7 anos, provavelmente durante época de paz. Em seguida veio Elon, da tribo de Zebulon, que julgou Israel por 10 anos. Não há relatos de guerras ou milagres com ele, mas sua história tem seu valor. Depois veio Abdon, que teve 40 filhos e 30 netos, todos cavalgando 70 jumentos, simbolizando status e influência. Ele liderou por 8 anos. Após isso, os filisteus que oprimiam a Israel há 40 anos dominaram novamente. Então Deus anunciou pelo anjo o nascimento de um libertador a uma mulher estéril, que daria à luz Sansão, que seria nazireu sem cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em mortos. Sansão cresceu cheio do Espírito de Deus e com força extraordinária, mas era impulsivo e guiado por paixões. Ele se envolveu com mulheres filisteias, inimigas de Israel, o que o levou por caminhos perigosos. Entre seus atos mais famosos estão matar um leão com as mãos, destruir 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancar portões de cidades e carregar morros. Porém, caiu definitivamente ao ser traído por Dalila, que descobriu o segredo de sua força, seu cabelo nunca cortado, e o entregou aos filisteus. Sansão foi cegado, virou escravo moendo trigo. Mas, enquanto humilhado, o cabelo cresceu novamente. E num último ato, ele orou a Deus por força e derrubou o templo dos filisteus, causando mais mortes em sua morte do que em toda a sua vida. Gostou da história? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima.